Lendo Hebreus capítulo 2, versículo 3, nós temos um versículo que diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A quem se refere este nós? Eu vou ler todo esse versículo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, este é o versículo em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Este livro foi escrito para hebreus, como o título do livro próprio já diz. A evidência disso é seu título, seu tema, tirando tanto das cerimônias do Antigo Testamento e seu fio de promessas do Antigo Testamento através do livro. Além disso, a mensagem para nós, a mesma expressão, no capítulo 1, versículo 1, é contrastada com a mensagem para os pais, ou seja, nossos antepassados, também aí neste versículo 1 do capítulo 1. A epístola não se dirige apenas aos crentes, mas também aos incrédulos. Isso fica claro quando lemos o capítulo 3, do versículo 12 a 14, onde diz assim: haja em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, se mantiverdes o princípio da nossa confiança. Tudo isso são expressões que incluem os descrentes. Essas expressões apontam para os 4 tipos de ouvintes da parábola do semeador do Senhor, sendo a boa terra aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Lucas capítulo 18, versículo 14, a mesma palavra que é usado em Hebreus capítulo 3, versículo 14, onde diz segurar. Aqueles que pecam voluntariamente também devem ser incrédulos. Nós temos essa expressão em Hebreus. Mais de 80 vezes o escritor usa pronomes plurais de primeira pessoa, nós, nosso. No sentido geral, você pode ler isso no capítulo 1, versículo 3 de Hebreus, é claro, capítulo 2, versículo 8, também daqueles que estão escrevendo, capítulo 5, versículo 11, capítulo 8, versículo 1, ou dos crentes, no capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 24. Em outras ocasiões, ele se inclui como aqueles de origem judaica que afirma reconhecer Jesus como Cristo, embora esteja provando ser incrédulos, alguns deles, Hebreus capítulo 10, versículo 26, capítulo 12, versículo 25. No capítulo 3, versículo 12, ele se dirige aos irmãos que podem ter um coração mau e incrédulo, irmãos entre aspas, né? Isso não pode se referir a irmãos em Cristo, mas a irmãos judeus. Veja também sobre isto em Atos capítulo 13, versículo 38, capítulo 28, versículo 17. Em Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3, ele se vê como parte daquela nação e se dirige ao seu povo, alguns dos quais não são crentes genuínos em Cristo. Então, para concluir, qual é o significado de Hebreus capítulo 2, versículo 3? Durante a vida do Senhor Jesus na terra, muitos que o seguiram e afirmaram ser discípulos provaram ser falsos. Você pode ler isto em João capítulo 6, versículos 60 a 66 e no capítulo 8, do versículo 31 a 37. Eles perderam o significado dos milagres, mas gostaram da comida. João capítulo 6, versículo 26. Durante os dias apostólicos, o mesmo era verdade. Eles provaram os poderes do mundo vindouro, ou a era por vir, como nós temos em Hebreus capítulo 6, versículo 5, desfrutando dos sinais apostólicos que confirmaram a messianidade do Senhor Jesus, ou seja, que ele era o Messias. Os poderes profetizados do reino vindouro, que nós temos em Isaías capítulo 35, versículos 4 a 6, estavam presentes no serviço de Cristo e seus discípulos. Esses sinais confirmaram que Jesus era o Cristo. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4, que cumpriria as palavras dos profetas, ou do profeta: eis que tu, Deus, virás com vingança, Deus
com recompensa. Ele virá e os salvará. Isso nós temos em Isaías. Aqueles que não continuaram nas palavras do Senhor Jesus, como nós temos em João capítulo 8, versículo 31, não eram discípulos genuínos. Aqueles que deixaram a palavra escapar, ou que escaparam da palavra, como é a tradução de John Nelson Darby, Hebreus capítulo 2, versículo 1, durante os tempos apostólicos não eram genuínos. Ao se afastarem da verdade sobre o Filho de Deus, eles não escapariam do julgamento de Deus, como nós temos em Hebreus capítulo, no versículo 2 do capítulo 2. Esta epístola é escrita antes da destruição de Jerusalém do ano 70, é pesada como as nuvens da ira de Deus que logo cairia sobre a nação. Isso provavelmente está em vista aqui nos versículos 25 a 31 do capítulo 10 de Hebreus. Você tem que ler Hebreus com atenção para entender, porque às vezes muitos versículos que eram direcionados exclusivamente a este povo privilegiado no início do cristianismo, aonde o Senhor Jesus disse que primeiramente o evangelho devia ser pregado em Jerusalém, na Judéia, Samaria e por todo o mundo, mostrando que os judeus eram as pessoas primeiramente em foco para a aceitação do evangelho e ver que o Senhor Jesus era o Messias que eles esperavam, não entendiam, mas estava nas escrituras do Antigo Testamento e ele veio e cumpriu tudo o que os profetas disseram acerca dele. Mas, como nós vemos principalmente nesta epístola aos Hebreus, muitos dos judeus, creram no Senhor Jesus. Muitos aceitaram a doutrina apostólica acerca desse assunto. Mas muito entre eles não se converteram genuinamente, não foram salvos. Simplesmente aceitaram mentalmente. E com o tempo, estas pessoas começaram a desejar voltar ao judaísmo. E essas pessoas influenciavam os crentes genuínos. É por isto a necessidade da Epístola aos Hebreus, aonde o escritor está mostrando a grande falta que existe de conhecimento bíblico daqueles que abandonaram o cristianismo para voltar ao judaísmo e que estes que realmente estavam abrindo mão do cristianismo, de tudo aquilo que eles aprenderam, eram incrédulos. E o escritor mostra que isso já aconteceu no passado entre a nação de Israel. Então, desta forma, ele está colocando em choque, colocando à prova os genuínos e os falsos, mostrando que os genuínos não abririam mão daquilo que eles tinham agora. Parecia tão pouco em relação ao judaísmo, como o templo, o sumo sacerdote, os sacrifícios. E além de tudo isto, eles tinham apoio no Antigo Testamento, nas Escrituras do Antigo Testamento, que aquilo foi dado por Deus. Mas também o escritor aos Hebreus mostra que todas estas coisas eram sombra da realidade que já havia chegado. A realidade era Cristo. E as coisas espirituais, aquelas coisas que eram tangíveis, visíveis, aonde podia se sentir, podia se saborear, cheirar, na realidade era apenas uma sombra. Ninguém fica conversando, abraçado a uma sombra. Nós ficamos com a realidade, nós nos ocupamos com a realidade. A carta aos Hebreus tem esta finalidade, por isso que muitas vezes é mal compreendido muito das Escrituras, muitos dos versículos que estão no livro de Hebreus, que tem um caráter judaico, que é dirigido principalmente para um judeu convertido ou um judeu falsamente convertido. O apóstolo João, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 12,
Ele disse de uma maneira clara e concisa: quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Em um mundo onde nos dizem para aceitar todas as crenças como iguais, este versículo vai contra isto. Este versículo é indiferente a todos os protestos. O poder de se acovardar não fará Deus mudar de ideia. Este versículo é para você ou contra você. Não há meio termo. É categórico. Ou alguém tem Cristo e, portanto, tem a vida eterna, ou não tem. Onde este versículo coloca você? Primeiro, podemos notar que este versículo trata com cada indivíduo. O versículo diz aquele. Note a palavra, aquele que tem, individualmente. Não aqueles que têm. Enquanto esta última frase seja verdade, a natureza pessoal é individual da salvação, ela é enfatizada aqui. Como uma porta giratória em algum edifício imponente, esta porta aceita apenas um de cada vez. Aqui estão duas verdades importantes. Deus quer que você seja salvo e você é responsável por confiar em Cristo para receber esta salvação. E a pergunta é: você já creu em Cristo? Você tem o Filho como seu Salvador? Em segundo lugar, podemos ver claramente que neste assunto da salvação individual, que isto é uma questão de fé. Aquele que tem o Filho como seu Salvador, de acordo com o versículo 13 deste mesmo capítulo 5 de 1 João, creram no nome do Filho de Deus. João, mais do que qualquer outro escritor da Bíblia, fala sobre fé, e fala muito. Mas o que é a fé? Talvez a palavra resultado ou conclusão nos ajudasse. É o resultado de ouvir, entender, concordar, submeter, aceitar e confiar. É consciente, inteligente, informado. Nunca é descrito na Bíblia como um sentimento, embora muitas vezes a fé é acompanhada pelo sentimento, mas não o inverso. Algumas das palavras da Bíblia para a fé são acreditar, receber, comprometer-se, inclinar-se, confiar, aceitar. Seja totalmente persuadido, descansar, conhecer, entender, confiar. No entanto, a fé salvadora nunca é fé em si mesma, é sempre fé em Cristo. A fé também não é uma obra, uma boa obra. A fé descansa num bom sacrifício, no sacrifício de Cristo. A fé é a única coisa que um pecador pode fazer sem que seja, de alguma forma, uma obra que ganhe a salvação. Portanto, todo o mérito da salvação de um pecador pertence a Deus e a Cristo. Em terceiro lugar, podemos dizer que essa fé não é geral, embora isso seja importante. A fé é específica, direcionada, e ela ocorre em determinada ocasião e tem resultados duradouros. Significa confiar em Cristo não para algum dilema em sua vida, não para levá-lo com segurança através de alguma cirurgia pendente, não para resolver alguma crise familiar. Tudo isso é muito bom e a pessoa pode ter fé em Deus para resolver essas coisas, mas não tem nada a ver esse tipo de fé com a fé para o perdão dos seus pecados e o resgate do inferno. A fé salvadora significa confiar em Cristo para salvá-lo para sempre da ira de Deus. Não é uma grande fé que salva, mas fé em um grande Salvador. Por que você pode confiar que Ele fará isto? Por causa do que Ele já fez na cruz. Portanto, não é confiar na vida de Cristo, mas em sua morte,
Só isto pode nos salvar. Compreenda e aceita a Cristo como seu Salvador, que morreu por nossos pecados, por seus pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Em quarto lugar, percebemos que este versículo de 1 João capítulo 5, versículo 12, afirma uma posse presente. Aquele que tem o Filho tem a vida. Isso vai completamente contra a opinião da maioria entre as pessoas religiosas. A maioria supõe que ninguém pode ter a vida eterna agora. Portanto, não há busca para adquiri-lo. Perguntaram a Bill Gates, Bill Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo, durante uma entrevista, qual seria a coisa mais importante que já havia acontecido com ele. De repente, ele se encheu de emoção, fez uma pausa e respondeu: minha esposa. Em meio a toda a sua riqueza, atividades e realizações, ele reconheceu o valor das coisas que não podem ser medidas pelo dinheiro. Donald Trump disse em uma edição das notícias e relatórios mundiais, ele disse a seguinte frase: meça a riqueza não pelas coisas que você tem, mas pelas coisas que você tem, pelas quais você não aceitaria dinheiro. Rico de fato é a pessoa com esse tesouro da vida eterna. Finalmente, algo permanente, eterno, está envolvido nesta bênção da salvação e neste versículo, pois o versículo diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Isso está falando sobre... isso não está falando sobre quanto tempo você vive neste mundo. É uma verdade para a alma, é verdade para a eternidade. Se o corpo morrer, a pessoa estará com Cristo. Esta é a segurança para um coração medroso, para que saibais que tendes a vida eterna. Você tem o Filho, a vida que Ele dá. A vida eterna é uma vida para viver em comunhão com Deus já nesta vida e depois desfrutá-la por toda a eternidade. Você já tem isto? Se você não tem, o versículo diz: aquele que tem o Filho tem a vida. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 3 que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Muitos religiosos afirmam que não podemos ter certeza da nossa salvação nesta vida. A questão da segurança de um crente nos atormentaria até o último suspiro se essa segurança dependesse de nós de alguma forma. Podemos temer não conseguir preservar até o fim esta salvação que ganhamos de Deus? E se vacilarmos em nossa fé pouco antes de morrer, como fica essa situação? E se escorregarmos em nossos momentos finais sem nenhuma oportunidade de arrependimento, como fica esta salvação que ganhamos? Se temos que preservar ela, perderíamos então o céu e mergulharíamos no inferno? Se a salvação dependesse de nós, teríamos todo o direito de nos preocupar. Na verdade, estaríamos desesperados. No entanto, Pedro nos diz que somos guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Não somos instruídos a fazer o que nos manterá seguro, mas sim encorajados a saber quem é que está nos mantendo seguros. As Escrituras nos diz que o poder de Deus é tão grande que uma palavra de seus lábios chamou a ordem criada à existência. Gênesis capítulo 1 contém o refrão: e Deus disse, haja, e assim foi. O poder de Deus foi demonstrado no julgamento do grande dilúvio nos dias de Noé. No Mar Vermelho,
nos dias de Moisés, até mesmo fazendo o sol parar nos dias de Josué. O Deus que pode tapar a boca dos leões, transformar água em sangue, acalmar tempestades violentas e ressuscitar os mortos, é verdadeiramente ilimitado em seu poder. De fato, não há poder maior que o dele. Como é encorajador perceber que nós, como crentes, somos mantidos pelo poder de nosso Deus onipotente. Nem a vontade humana, incluindo nossa própria vontade pessoal, nem o poder de Satanás pode vencer aquele que mantém a sua própria segurança. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola aos crentes dispersos da sua época, ele disse: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Essas palavras estão em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Nestes versículos, Pedro fala daqueles que renasceram para uma esperança viva. Aqueles que são nascidos de novo também têm uma herança imperecível, imaculada, imarcessível, que é guardada para eles. Assim, a herança é guardada para os herdeiros, e os herdeiros são guardados para obter essa herança. Como nos tornamos herdeiros? Como nascemos de novo? O que acontece, ou o que aconteceu, melhor dizendo, para aqueles que agora, se posso dizer, somos... Eu vou reformular essa pergunta. O que aconteceu para que agora se pudesse dizer que somos guardados pelo poder de Deus? Pedro diz que foi pela fé. O versículo 5, o último versículo que li. Não somos guardados pela nossa fé. Somos guardados pelo poder de Deus, uma bênção recebida quando nascemos de novo pela fé. A fé em Cristo trouxe salvação, de modo que agora estamos sob a mão protetora de Deus e temos uma herança esperando por nós. Há quem ensine que a frase aqui no versículo pela fé significa que o crente deve continuar a exercer fé para ser guardado pelo poder de Deus. Se isso fosse verdade, de que modo o poder mantenedor de Deus é benefício para nós? Como estamos sendo mantidos e de quê? Como estamos sendo mantidos e de que nós estamos sendo mantidos? Se a salvação de Deus não inclui ser salvos de mim mesmo, de que adianta? Ou é Deus ou é nós, não ambos. Se tivermos que nos manter seguros por nossa fé, não teremos esperança, pois nossa carne é fraca e nossos inimigos, ou seja, Satanás e este mundo, são poderosos. O que significa ser guardado aqui nesta passagem do apóstolo Pedro e em outras passagens? O que significa ser guardados por Deus? A palavra grega usada aqui é traduzida por guardados, e é um termo militar que significa para ser guardado ou protegido. A maneira como esta mesma palavra é usada em Gálatas capítulo 3, versículo 23 e Filipenses capítulo 4, versículo 7, leva-nos a concluir que Deus está preservando os crentes de escapar de seu reino e Ele está protegendo-os de ataques externos.
Assim, nenhuma força externa pode nos afastar da mão protetora de Deus, nem qualquer falha pessoal pode fazer com que Deus baixe sua guarda. Vou ler esses dois versículos que acabei de citar para que a mensagem fique mais clara. Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Já Gálatas capítulo 3, versículo 23 diz: "Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar." Outra coisa muito interessante é que a palavra guardado é um particípio presente que dá o sentido de que estamos continuamente sendo guardados por Deus. Nunca há um momento em que Deus baixa a guarda, mas sempre somos guardados por Ele para esta salvação que recebemos pela fé quando nos convertemos a Cristo, quando o recebemos pela fé, quando compreendemos que éramos pecadores perdidos. E a única esperança de sermos salvos éramos crer nele, receber o que Deus oferece de uma forma gratuita. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pedro acrescenta que esta ação de nos guardar por Deus nos leva até a nossa salvação final, para a salvação pronta para ser revelada no último tempo. A salvação final refere-se a toda a soma do que Deus tem reservado para nós, o gozo da nossa herança. Assim, é impossível ver como a atividade mantenedora de Deus pode cessar. Qual deve ser nossa reação à verdade de sermos mantidos eternamente seguros? A resposta certamente não é com a determinação de pecarmos. Devemos responder com louvor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Pedro, o apóstolo Pedro, no versículo 1 desse capítulo. Não é de surpreender que devemos responder com alegria. Vocês se alegram muito com isto, diz Pedro neste mesmo capítulo 1 da sua primeira epístola, no versículo 6. Quão apropriado responder também com amor pelo próprio Salvador, a quem, não vendo, amais, diz o apóstolo Pedro neste primeiro capítulo, do versículo 8. Todo salvo pode se perguntar: o quão seguro estou? E ele mesmo responder: estou tão seguro quanto meu Deus é forte. Estou tão seguro quanto suas promessas são certas. Estou tão seguro porque ele é fiel, mesmo quando eu não sou. Leia 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. A única maneira pelo qual posso ter certeza da salvação é quando ela é obtida pela graça e mantida pela graça. Caso contrário, nunca poderia ter qualquer garantia a qualquer momento. Pela graça de Deus, estou salvo e seguro. E você? Você tem esta salvação? A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, eu já citei esse versículo no vídeo. Um carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas na prisão em Filipos o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta do apóstolo Paulo foi: crer no Senhor Jesus Cristo e que ele seria salvo. E nada mais. Atos capítulo 16, versículo 31. Paulo disse apenas que ele deveria crer no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé é a mão da alma que toca no Salvador, recebe as bênçãos da salvação que vem do sacrifício de Cristo, vem da pessoa de Cristo, vem daquele sacrifício que foi
para nos substituir no Calvário. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E o justo padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. A salvação de Deus, cabal, perfeita, completa, está preparada. Você, como pecador perdido, eu, como pecador perdido, o que temos que fazer é receber esta salvação. O mesmo que nos salva é o mesmo que nos preserva salvo nesta vida e nos preservará salvos por toda a eternidade. Não tem uma fase nesta salvação, nesta obra da salvação de Deus, em que o homem, ou a mulher, o ser humano, tem qualquer parte em preservar. Pelo contrário, como a salvação é um presente, recebemos como presente, e ela é nossa, totalmente nossa. Vem de Deus, e a sua salvação é tão completa que Deus, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir por toda a eternidade. Você pode também descansar no sacrifício de Cristo. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome, não foi dado outro nome, não foi colocado o assunto da salvação sobre outra pessoa, porque o nome da Bíblia fala da pessoa. Ele disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, para você ser salvo, a minha resposta é a mesma que o apóstolo Paulo deu ao carcereiro. O apóstolo Paulo e Silas deu ao carcereiro quando lhes perguntou o que era necessário ser feito para ser salvo. A resposta foi, e a resposta é, e a resposta será: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Salvo do inferno, porque é isto que o pecador merece por causa dos seus pecados. Salvo da força, do poder do pecado que está em cada um de nós. Salvo das ciladas e das tentações do inimigo. Salvos deste mundo que jaz no maligno. Salvo para Deus. Salvo para o céu, salvo para ter comunhão com Deus nesta vida, salvo por toda a eternidade. Se você não recebeu esta salvação de Deus ainda, você está perdido no caminho para o inferno. E para você ir para este lugar, a porta que se abre para este lugar é com a morte. Você morrendo em seus pecados, você pode estar certo, tão certo do que como você me ouve hoje, você vai abrir os seus olhos no inferno. Mas Deus não quer isto. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas a pergunta é: todos os homens querem ser salvos? Eu pergunto para você: você quer ser salvo? Você pode responder para mim, mas responda para Deus. Eu não posso ver seu coração. Deus vê e Deus sabe, e Deus não vai deixar ninguém que queira ser salvo realmente sem esta salvação. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?